Olá pessoal, o som tá legal? Falar desse projeto de lei que destina bitcoins apreendidos para o combate ao câncer. Tá escutando bem aí? Tá tudo certinho? O som tá legal? Obrigado, JP. Eu abri esse ao vivo rapidinho para falar do projeto de lei, tá? Que destina bitcoins apreendidos pela União para Combate ao Câncer. Tá? Como eu já tenho aí quase 1000 perguntas sobre isso, eu não consigo responder individualmente. Então eu vou só falar rapidinho sobre esse projeto que destina bitcoins apreendidos pela União para o Combate ao Câncer, ok? Que é o projeto de lei 2164 de 2021 do deputado federal, deixa eu ver o nome dele aqui, Wellington Prado, do PROS de Minas. Eu vou dar uma explicaçãozinha jurídica, tá? Às 9 horas da noite vai ter uma live com a doutora Mônica Lemos e com o Luiz Pontes. Não deixem de assistir, que eu acho que ela vai falar também sobre isso mais aprofundadamente. Eu só vou dar uma resposta às pessoas que estão me perguntando, tá? Então não deixem de assistir às 21 horas hoje, tá? A live da doutora Mônica Lemos e também do Luiz Pontes. Quem não segue eles ainda, segue e assiste essa live, tá? Que também vai ser falado sobre a questão da manifestação pacífica e silenciosa de amanhã. Mas não deixem de assistir essa live com a doutora Mônica Lemos e com o Luiz Pontes. Quem não segue também ainda o Wilson de Souza, devem segui-lo, tá? Que é um economista renomado e que tem aí direcionado assuntos interessantíssimos, ok? Mas vamos lá. Projeto que destina bitcoins apreendidos pela União para Combate ao Câncer. Isto é, o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas, quer fazer uma lei, né? Por enquanto está em projeto, tá? Que vai para aprovação ou não, tá? Onde bitcoins, criptomoedas, né? O que eles querem é que toda criptomoeda seja destinada para o combate ao câncer. Quanto mais dinheiro para o combate ao câncer, quanto mais dinheiro para combate a qualquer doença, amém, tá? Só que neste caso específico desse projeto de lei, isso nada tem a ver com o nosso caso, tá? Isso nada tem a ver com o nosso caso. Explico. Código de Processo Penal, tá? Código de Processo Penal, artigo 133 do Código de Processo Penal. Depois vai no Google, Código de Processo Penal, artigo 133. Vou ler. Transitado em julgado a sentença condenatória, este é o caso aqui que se der tudo errado, tá? Essa é a situação, coisa que eu acredito que não vai acontecer. Então, caso dê tudo errado, tá? Então, este artigo, tá? Transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º, que é o que nos interessa, ok? Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou terceiro de boa fé. Então, já tem uma lei, Código de Processo Penal. Se der tudo errado, se transitar em julgado uma sentença condenatória, tá?
será recolhido aos cofres públicos aquilo que não pertencer ao lesado, eu e você, ou terceiro de boa fé. A gente passaria a ser lesado se a GAS tiver uma sentença condenatória transitada em julgado. Isso quer dizer, após todos os recursos possíveis. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Beleza? Tem bitcoins. Digamos que esse projeto de lei que determina que bitcoins sejam transferidos para o combate ao câncer, tá? Digamos que essa lei tenha sido aprovada. Depois de todo mundo pegar o seu dinheiro de volta, lesados, tá? Estão me perguntando se eu não fui visitar o Tunai. Terça-feira, que eu falei, amanhã, vou lá visitar o Tunai, vou para a manifestação, tá? Amanhã, tá bom? Terça-feira, dia 19. Vou lá, vou dar um abraço em nome de todos, tá? Todos. Vou falar assim, ó, tá todo mundo de mão dada, meu irmão. Ninguém solta a mão de ninguém, juntos somos mais fortes. Aguenta firme. Vamos voltar aqui. Então, o nosso caso nada tem a ver com esse projeto de lei que quer pegar os bitcoins apreendidos pelo governo em inúmeras situações para o combate ao câncer, tá? Aí, nesse caso aqui, já existe um artigo, tá? Artigo 133-A do Código de Processo Penal. Existe o Código Penal e existe o Código de Processo Penal, ok? Artigo 133-A. O que ele fala? O juiz poderá autorizar, constatando o interesse público, a utilização do bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida executória pelos órgãos de segurança públicos previstos para utilização no sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Isto quer dizer, já existe um artigo que destina bens apreendidos que não sejam de propriedade, tá? De lesados, tá? Eu e você, caso a GAS seja condenada, ok? Então já existe esse artigo. O que esse deputado federal quer? Ele quer que se inclua que as criptomoedas, tá? As criptomoedas que sejam apreendidas e que não pertençam a pessoas lesadas ou terceira de boa fé, conforme o parágrafo 1º do artigo 133 do Código de Processo Penal, vá para o cuidado ao câncer. Um exemplo prático, tá? A Polícia Federal apreende 100 bitcoins que pertencem ao tráfico de drogas, ok? 100 bitcoins que pertencem ao tráfico de drogas. Existe um lesado? O usuário, ele vai poder ir lá na Polícia Federal e falar assim: olha, meu irmão, eu comprei a droga e eu sou lesado, eu quero meu dinheiro de volta. Não, tá? Então não há lesado pessoa física quando se apreende 100 bitcoins com o tráfico de drogas. O que acontece com esses 100 bitcoins? Vão ser leiloados e enviados para a União Federal para que possa ser utilizado, conforme o artigo 133-A, para órgãos de segurança, sistema prisional, socioeducativos, para a Força Nacional de Segurança Pública ou para o Instituto Geral de Perícias. Então, aqui a gente está falando, o projeto de lei está dizendo que quer pegar estas criptomoedas quando são crimes cometidos por organização criminosas e que não existem lesados. O artigo 133, parágrafo 1º, fala, vou repetir, ok? Do dinheiro apurado, né? Dinheiro, bitcoins, criptomoeda, os bens, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado.
eu e você. Então, não precisem, em relação ao projeto de lei, eu já vi aqui que tem um monte de comentário aqui, até de pessoas da GAS, clientes, né, falando com toda a propriedade, mas este caso aqui, o que o deputado federal, a ideia é criptoativos, prender o carro, organização criminosa, tráfico de drogas, sei lá, entendeu? Contrabando, prendeu o carro, prendeu o dinheiro, 133A, segurança pública, prendeu criptomoedas, desvia-se esse valor única e exclusivamente para o tratamento do câncer. Na minha opinião, então, é um bom projeto. Ele não está pegando dinheiro de pessoas que são lesadas. Eles estão pegando dinheiro que iria de qualquer forma para os cofres públicos. Então, aquela porcentagem em criptomoedas vão ser destinadas para o tratamento ao câncer. Juridicamente, na minha opinião, meu posicionamento, baseado aqui na legislação, Código de Processo Penal, vão no Google, Código de Processo Penal, artigo 133 e os seus parágrafos. Artigo 133A, letrinha A, 133, letra A, que você vai ver que o nosso caso, GAS, Consultoria e Tecnologia, nada tem a ver com o projeto de lei, tá? Deixa eu ver o número, 2164 de 2021, do deputado federal Wellington Prado, do PROS de Minas. Ok? Respondendo às milhares de perguntas que já tem aí no meu Instagram, não tem nada a ver as nossas criptomoedas que porventura estejam bloqueados, tá? No processo de sequestro penal, que ainda está, não sei porquê, mas ainda está em segredo de justiça, tá? Aquelas criptomoedas que porventura, tá, estejam bloqueadas, não tem nada a ver e não tem risco nenhum de serem desviados para qualquer projeto de lei ou lei que venha depois, até por causa do princípio da legalidade, que eu venho explicando isso em alguns vídeos. Ok, pessoal, não se preocupem em relação a isso, tá? Foi uma pergunta que hoje, desde cedo, estão me perguntando muito. Não deixem de assistir a live hoje, 21 horas, doutora Mônica Lemos e Luiz Pontes. Ela vai tocar também neste assunto, ok? Para tranquilizar todo mundo. Amanhã, dia 19, às 14 horas, estaremos lá na Rua do Acre, número 80, TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que compreende o estado do Rio de Janeiro. Estaremos lá num protesto pacífico, sem apito, sem buzina, sem carro de som, apenas para transmitir para o Glideson, Acácio dos Santos, que estamos lá, tá? Nossa liderança desse protesto pacífico, o Luiz Pontes e o Wilson de Souza, nos canais deles estão explicando questão de ônibus, conseguir o ônibus, tá muito bem organizado por eles, tá? Eles estão de parabéns, são dois monstros nessa luta, tá? Luiz Pontes e Wilson de Souza, tá? Os caras guerreiros. E não deixem de assistir hoje a live, doutora Mônica Lemos com o Luiz Pontes, que vão falar dessas atualizações e também dessa questão desse projeto de lei. Ok, pessoal? Ninguém solta a mão de ninguém. Juntos somos mais fortes e você tem direito. Vou deixar essa live gravada, encaminha para o pessoal que tiver essa dúvida. Um grande abraço.